Capítulo 226. Leilão 2. The Author's POV. Quando esse cara chega? Abrindo a janela da limusine, Emma perguntou irritada. Atualmente eram 8h10 da noite e o leilão começaria em 30 minutos. Dado que levaria cerca do mesmo tempo para chegar ao local onde o leilão seria realizado, parecia que eles iriam se atrasar. Ele disse que está vindo. Kevin respondeu enquanto checava seu celular. Ele acabará de desligar o telefone com Ren e, pelo que ouviu, ele estava prestes a descer. O que está demorando tanto? Emma perguntou enquanto massageava a testa. Sei lá, ele deve estar se trocando. Tanto assim. Tudo o que Ren precisava fazer era vestir um terno. Ele não precisava colocar maquiagem. Emma não conseguia entender por que estava levando tanto tempo para se trocar. Não faço ideia. Kevin deu de ombros. Ele se fez a mesma pergunta. Levava apenas alguns minutos para ele se trocar. Como Ren poderia demorar tanto? Felizmente, a espera não durou muito. Ele chegou. Sentada ao lado da janela, Amanda falou. Da janela, ela pôde ver Ren saindo do prédio Leviata. Finalmente! Melissa comentou ao fechar seu pequeno espelho portátil. Ela estava começando a ficar realmente irritada. Na verdade, já estava irritada. Ugh, o que ele está fazendo? Emma soltou um gemido ao olhar para a figura de Ren à distância. Bocejando preguiçosamente, Ren olhou ao redor antes de avistar a limusine onde todos estavam. Com as mãos nos bolsos, ele caminhou vagarosamente até a limusine. Acelera! Baixando a janela da frente, Emma gritou. Já tô indo, já tô indo. Embora Ren dissesse isso, ele manteve o mesmo ritmo durante todo o tempo. Parecia que ele não a ouviu de jeito nenhum. Esse babaca. Emma rangia os dentes como resultado. Estou realmente tentando ser mais legal com ele, mas fica muito difícil quando ele faz coisas assim. Desde que Emma percebeu como era imatura, tentou ser mais gentil com Ren. Ou pelo menos tentou. Mas eram coisas como essa que dificultavam para ela manter isso. Clank. E aí, valeu por me esperar. Abrindo a porta, Ren sorriu e cumprimentou a todos. Baixando a cabeça, ele se sentou ao lado de Kevin. Aya, tudo bem, vamos nessa. Tomando um gole, Ren colocou a boca no canudo e começou a beber. HM. Por que vocês estão me olhando assim? Levantando a sobrancelha, Ren parou de beber. O que está acontecendo? No momento, todos estavam olhando para ele de forma estranha. Era realmente desconfortável. Ren, você realmente passou todo esse tempo se trocando? Sitting ao seu lado, Kevin soltou um longo suspiro enquanto cobria o rosto com a mão. Sim, por quê? Acenando com a cabeça, a confusão de Ren cresceu. Seu botão. Interrompendo, Amanda apontou para o botão de cima de Ren. O que tem com os meus botões? Ren inclinou a cabeça, confuso. Está um botão acima. Oh, você está certo. Boa observação. Olhando para baixo, Ren percebeu que realmente havia abotoado errado. Ele havia abotoado um botão acima do que deveria. Coçando a cabeça envergonhado, ele se virou e desabotoou os botões. Droga, eu estava tão ocupado fazendo preparativos para a noite que errei meus botões. A verdadeira razão pela qual Ren demorou tanto para descer não era porque ele estava se trocando, mas sim porque estava ocupado fazendo preparativos para o evento que ocorreria naquela noite. Na realidade, ele levou apenas 2 minutos para se trocar. Meu Deus, tivemos que esperar tanto por você e ainda assim não conseguiu se abotoar. Olhando para Ren, Melissa gemeu. Era o mesmo cara que ela apresentou quando estava na guilda dos caçadores de demônios. Ela não conseguia acreditar. Ele era apenas desastroso. Leori, vamos logo. Não podemos nos atrasar ou vamos perder o começo do leilão. Bateu no vidro escurecido da frente da limusine. Melissa ordenou. Como desejar, jovem senhora. Acenando com a cabeça, o motorista pisou no acelerador e o carro disparou na direção oposta. O grande leilão da cidade de Ashton foi realizado dentro de um grande hotel, o King's Crown, um dos hotéis mais luxuosos da cidade de Ashton. A razão pela qual o local era tão famoso era por causa de seu proprietário. Classificada como a 58ª no ranking de heróis, a heroína de classe S, Ember Rose. Uma heroína especialmente temida, famosa por seus poderes baseados em plantas. Com um simples movimento de mão, ela podia convocar inúmeras vinhas e prender seus oponentes com elas. Muitos vilões e heróis temiam sua força.
Especialmente porque as vinhas que ela podia chamar eram extremamente resistentes e difíceis de quebrar. Por isso, ela recebeu o apelido de Rainha das Vinhas. E assim, com ela sendo a proprietária do prédio, ninguém tinha coragem de invadir aquele lugar. Se o fizessem, acabariam enfrentando sua ira. Algo que a maioria das pessoas não gostaria de fazer. Chegamos. Parando em frente ao hotel, a primeira coisa que vi foi uma grande placa com as palavras Kings Crown gravadas na frente. Vamos lá! A primeira a sair da limusine foi Melissa, que estava vestindo um lindo vestido vermelho que combinava perfeitamente com sua beleza. Vamos nessa! Logo depois, Emma saiu da limusine junto com Melissa. Kevin e eu seguimos o exemplo. Você vai comprar alguma coisa? Saindo da limusine, Kevin endireitou seu blazer. Sim. Acenei com a cabeça em resposta. Você tem dinheiro suficiente? Deveria ter. Eu tinha um pouco mais de 100 milhões de U na minha conta bancária. Embora isso não fosse suficiente para comprar o item que eu queria, eu estava planejando colocar alguns itens para leilão, então não deveria haver problema. Se você não tiver o suficiente, posso te emprestar um pouco. Bem, isso se você não estiver comprando algo ridiculamente caro. Não sou tão rico quanto os outros. Claro. Sorrindo, acenei com a cabeça. Se as coisas progredissem como no romance, ele na verdade não teria dinheiro suficiente para me emprestar. Eu sabia disso, por isso não levei suas palavras a sério. Embora eu apreciasse seu gesto. Vamos lá. Ao entrar no prédio, eu meio que me senti deslocado. Não por causa do quão luxuoso o lugar era, mas por causa de quem eu estava andando ao lado. Kevin e os outros. Personagens que eu desenhei para serem incrivelmente bonitos. Eu pareço muito comum em comparação com eles, não é? Pensei enquanto balançava a cabeça amargamente. Não que eu fosse feio ou algo assim, na verdade, eu era bastante atraente se eu tivesse que me avaliar. Pelo menos pelos padrões antigos da Terra. Infelizmente, em comparação com Kevin e os outros, eu era apenas muito comum. Eu realmente preciso aumentar meu charme, murmurei enquanto seguia Kevin e os demais para dentro do hotel. Ao chegar à entrada, logo fomos recebidos por vários atendentes. Olá, bem-vindo ao grande leilão da cidade de Ashton. Você pode nos mostrar seus ingressos? Aqui. Acenando com a cabeça, Melissa mostrou um cartão para os atendentes. Ao olhar para o ingresso, os atendentes abriram os olhos amplamente. Melissa Hall, VIP. Por favor, sigam-me por aqui. Olhando para o cartão, os atendentes imediatamente se tornaram mais corteses. Todos tinham sorrisos brilhantes em seus rostos enquanto nos observavam. TSK, essa é a diferença entre os ricos e os pobres. Internamente cliquei a língua enquanto seguia os outros em direção à seção VIP do leilão. Se fosse apenas eu com meu ingresso comum, embora não fosse desprezado, também não teria sido recebido com tanto entusiasmo. Aqui estamos. Depois de andar um pouco, logo fomos levados a uma grande sala luxuosa. Oh, uau! Entrando na sala, fiquei impressionado. Não é VIP por nada. Iluminada por um grande lustre dourado, a sala parecia requintada. O chão estava coberto por um tapete vermelho macio ao toque, e ao lado da sala havia várias pinturas que combinavam perfeitamente com as paredes bege. O mais intrigante era a grande janela na frente da sala que dava para um grande salão que eu presumia ser onde o leilão ocorreria. No lado direito da sala havia um minibar cheio de bebidas e comidas. Alguém em breve virá atendê-los durante o leilão. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer um lance, sinta-se à vontade para perguntar e eles responderão a todas as suas perguntas. Por favor, descansem confortavelmente enquanto isso. Claro. Acenando indiferença para o atendente, Melissa se sentou em um grande sofá vermelho. Seguindo-a, Amanda e Emma também se sentaram. Uá, que sofá agradável! Jogando-se no sofá, Emma preguiçosamente colocou os braços ao redor dele. Ao lado dela, Amanda sentou-se em silêncio e olhou pela janela que dava para o salão de leilão. O que você está fazendo? Justo quando Kevin estava prestes a seguir o exemplo delas, seus pés pararam abruptamente. Virando-se, sua boca se contorceu. Você não vê? Segurando um prato cheio de comida, olhei para Kevin de forma estranha. Não era minha intenção óbvia. Eu estava claramente degustando a comida. Kevin, me lembre de novo por que você me pediu para trazê-lo. Virando a cabeça, Melissa alternou seu olhar entre Kevin e eu. Também estou começando a me arrepender da minha decisão. Balançando a cabeça, Kevin soltou um longo suspiro.
Ei, você sabe que estou aqui. Porco! Murmurou Emma com uma expressão de nojo ao olhar para o prato em minha mão cheio de comida. Ela foi subitamente lembrada do passado. Lembra quando perdeu a aposta. Quem você está chamando de porco, hein? Mordendo um eclair, rebati. Quem mais eu chamaria de porco? Assim como da última vez, você está se entupindo de comida. O que? É de graça. A comida estava claramente ali para ser aproveitada. Porque todo mundo estava reclamando. Não era como se a comida estivesse lá apenas para decoração. A Melissa está pagando por isso. Emma rebateu enquanto apontava para Melissa. Oh, entendi. Isso é o que torna tudo ainda mais saboroso, murmurei suavemente enquanto mordia um macarrão verde e ignorava os outros. MHHH, tão bom! Fechando os olhos, saboreei a comida ao máximo. Estava deliciosa. Clank! No momento em que estava no meio de desfrutar minha comida, a porta da sala se abriu. Entrando na sala estava um homem idoso com um sorriso gentil no rosto. Curvando-se educadamente, ele se apresentou. Olá, prazer em conhecê-los. Meu nome é Jeremia e serei seu atendente hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre o leilão, pode me perguntar. Sempre que você arrematar um item com sucesso, eu pessoalmente trarei o item para vocês. MHM, prazer em conhecê-lo. Virando-se, Melissa acenou com a cabeça para Jeremia. Sorriso. Então você finalmente chegou. Olhando para Jeremia, que acabará de entrar na sala, coloquei meu macarrão pela metade de lado, enquanto os cantos dos meus lábios se curvavam para cima. Jeremia, você diz. Embora os outros estivessem enganados, eu não estava. O homem diante de mim não era quem parecia ser. Não. Ele era a estrela principal da noite e o homem que eu estava esperando. Ivan Hanvik, o homem com 1000 faces. Capítulo 227. Leilão 3. The Author's POV. Ao mesmo tempo, dentro de outra sala VIP, uma mulher linda com cabelo verde estava sentada em um sofá preto. Ao lado dela, um atendente masculino. Todos os preparativos estão prontos. Temos vários heróis de classe A e B em stand-by vigiando o local, disse o atendente masculino enquanto olhava para o tablet em sua mão. Ótimo, mais alguma coisa? Nada até agora, respondeu o atendente, balançando a cabeça. Certo, você pode ir, disse a mulher de cabelo verde, dispensando o atendente com um aceno de cabeça. Como desejar, disse ele, fazendo uma reverência antes de se virar rapidamente em direção à saída. Clank! Bem na hora em que o atendente estava prestes a deixar a sala, uma pequena garota de cabelo laranja entrou, surpreendendo, atrás dela, uma mulher bonita com longos cabelos negros e olhos cor de ametista seguia. E aí, como você está, Amber? Mônica, você deveria bater antes de entrar, disse Donna, balançando a cabeça enquanto entrava na sala. Essa não era a primeira vez que Mônica entrava de forma tão ousada em um lugar assim. Ela precisava corrigir seus maus hábitos, pois um dia isso poderia lhe trazer problemas. Mônica! Donna! Vocês finalmente chegaram. Como você está, Amber? Observando Donna e Mônica que acabavam de entrar, a garota de cabelo verde, a quem Donna se referia como Amber, colocou seu tablet de lado e sorriu. Estou melhor agora que vocês estão aqui. Por ser a proprietária do estabelecimento e a responsável pelo evento daquela noite, Amber tinha muitas coisas a fazer. Ela estava, compreensivelmente, cansada. No entanto, agora que Mônica e Donna estavam ali, Amber imediatamente se sentiu melhor. Quanto tempo faz que não nos vemos, Donna? Amber perguntou. Não tenho certeza. Talvez 8 anos. Você estava 2 anos à frente de nós, então não passamos muito tempo juntas na escola, respondeu Donna. É verdade. Se havia algo que Amber lamentava, era o fato de ter nascido 2 anos depois. Se não fosse isso, ela poderia ter aproveitado a vida escolar com Donna e Mônica, suas amigas mais próximas. Ela realmente sentia falta dos dias em que perseguia Mônica pelo campus com Donna. Aqueles dias eram muito mais fáceis. Agora, ela se deparava com uma papelada interminável que parecia não ter fim. Cada dia era um desafio constante. Uau, o que é isso? Oh, olhem toda essa comida. Não se importem se eu pegar um pouco. Que vista bonita. Infantil como sempre, eu vejo. Observando Mônica pulando de um lado para o outro, Amber balançou a cabeça. Acho que algumas pessoas nunca mudam. Mesmo 8 anos atrás, Mônica era a mesma. Desde seu comportamento até sua aparência, ela era exatamente a mesma pessoa.
Além de sua força, nada mais parecia ter mudado. Fala sério, eu tenho que lidar com ela todos os dias agora, suspirou Dona, balançando a cabeça. Oh, Como assim? Você não ouviu? A Mônica aqui, por um curto período, vai ser instrutora na academia, disse Dona, apontando para Mônica enquanto massageava a testa. o quê? Os olhos de Amber se arregalaram. Mônica ensinando? Isso não é uma receita para desastre. É isso que eu venho dizendo, exclamou Dona desde o início. Mônica simplesmente não era adequada para ensinar. Não com essa personalidade. Sem dúvida, ela iria causar algum tipo de problema em breve. Dona sentia isso. Ei, vocês sabem que estou aqui, disse Mônica, virando-se com uma expressão de descontentamento. Porque todo mundo acha que eu não posso ensinar. Eu sou claramente muito mais forte do que vocês dois, pensou Mônica enquanto pegava um prato de comida. Não era sua força suficiente para provar que ela estava qualificada para ensinar? HMPH, eles devem estar com inveja, pensou Mônica enquanto se empanturrava com um doce. Certo, desculpe, Mônica. Por favor, sente-se e aproveitem. O leilão está prestes a começar, disse Amber, acenando com a mão e se desculpando com Mônica, enquanto apontava para os assentos ao seu lado. Eu só vou te perdoar desta vez, já que você nos convidou pessoalmente, disse Mônica, virando a cabeça para o lado enquanto caminhava calmamente até um sofá e se sentava. Dona fez o mesmo. Logo depois, as luzes se apagaram. Se me desculpem, agora vou atender os outros convidados. Se tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para me chamar tocando na função de chamada no tablet ao seu lado, explicou Jeremia antes de fazer uma reverência e se retirar. Pode deixar, disse Melissa, acenando despretensiosamente. Espero que tenham uma experiência agradável, disse Jeremia, fazendo uma breve reverência novamente antes de deixar a sala. Clank. Ficando ao lado da sala, eu mastigava calmamente outro macaron. Acho que ele está começando a fazer os preparativos. Assistindo Jeremia deixar a sala, sorri. Jeremia, ou para ser mais preciso, Ivan Hankik, era na verdade um ladrão extremamente renomado. Na verdade, ele era o ladrão mais infame até hoje. A razão para isso era que ninguém sabia quem ele realmente era. Isso inclui os 7 líderes da União e o Monólito. Ele era como um fantasma. Bem, era assim que deveria ser, mas eu existia. Por ser seu criador, eu naturalmente sabia um pouco sobre ele. E por isso vim ao leilão hoje. Para encontrá-lo. Deixando de lado os itens do leilão, Ivan possuía algo que eu realmente queria. A Máscara de Dolos. Um artefato de classificação A, nomeado em homenagem a Dolos, o espírito da astúcia. Era também o artefato que deu a Ivan seu atual apelido, o Homem com 1000 Rostos. A Máscara de Dolos tinha o efeito interessante de permitir que o usuário alternasse seu rosto para quem quisesse. Bastava tocar uma pessoa uma vez, e a máscara tinha a capacidade de imitar as características faciais da pessoa tocada até a estrutura óssea, o que a diferenciava de máscaras de pele comuns que qualquer um poderia comprar. Como essas apenas copiavam o rosto, mas não mudavam a estrutura óssea, tendiam a ser bastante reais em alguns casos. Além disso, com a máscara, Ivan podia mudar seu rosto sempre que quisesse, e assim, graças a ela, conseguia evitar a perseguição dos agentes do governo. Foi assim que seu nome se tornou conhecido. O Homem com 1000 Rostos. Até hoje, ninguém sabia da existência da máscara, pois todos atribuíram suas habilidades de mudança de rosto a algum tipo de habilidade sua. Isso era exatamente o que eu queria, pois tornaria as coisas muito mais fáceis para mim mais adiante. Ren, o que você está fazendo? O leilão está prestes a começar. Você não vai se sentar? Kevin me tirou dos meus pensamentos, gritando de seu assento. Já vou, respondi. Colocando meu prato de lado, caminhei tranquilamente em direção a um dos sofás e me sentei. Ainda havia bastante tempo antes que eu precisasse agir, então, por enquanto, era melhor apenas aproveitar. Isso é uma quantidade enorme de coisas. Eu murmurei enquanto pegava um tablet e abria o catálogo do leilão. Artefatos, habilidades, partes de monstros, minérios especiais, ovos de monstros e muitas outras coisas estavam presentes no extenso catálogo. A maioria dos itens eram coisas que fariam qualquer um babar. Especialmente eu. No entanto, os itens listados no catálogo não eram as estrelas principais do leilão de hoje. Não, as estrelas principais só apareceriam quando o leilão começasse. Senhoras e senhores, gostaria de agradecer por virem ao grande leilão da cidade de Ashton, que está sendo realizado no Hotel Crowns King. Assim que eu estava conferindo o catálogo,
As luzes se apagaram e a voz do leiloeiro ecoou pelo salão. Instantaneamente, todas as conversas cessaram. Para nosso primeiro item de hoje, apresento-lhes isto. Revelando o primeiro item, minhas sobrancelhas se franziram. Uma pintura. À primeira vista, parecia apenas uma pintura comum. Uma mal pintada, para piorar. Ah, espera! Ao olhar mais de perto, logo percebi meu erro. Não era uma pintura comum. Alguns de vocês devem estar pensando: o que é isso? Uma pintura? Por que um item comum seria apresentado no leilão como o primeiro item? Bem, fiquem tranquilos, isso não é uma pintura qualquer. Fazendo uma pausa, o leiloeiro traçou seu dedo sobre a pintura e canalizou seu mana. A pintura logo começou a brilhar. Instantaneamente, o salão se encheu de murmúrios. Isso! Concentrando meus olhos, me inclinei para a frente. Meu interesse começou a despertar. Isso mesmo, esta pintura é, na verdade, um artefato. Especialmente pintado por Leonard Vaz, 29º no ranking de heróis. Com seu incrível senso artístico, Leonard criou esta pintura para todos verem e admirarem. O que torna esta pintura especial é o fato de que ela contém alguns dos insights de Leonard sobre controle de Psion. Um dos assuntos mais fundamentais para quem deseja chegar ao topo. Se alguém tiver sorte, ao olhar para a pintura, pode dar um passo adiante em seu domínio marcial e se tornar mais forte. O leiloeiro fez uma pausa e olhou para a multidão. Ele estava tentando deixar a informação absorver. Dito isso, o preço inicial para a pintura é 500.000 U. Que comecem os lances. Após alguns segundos, o leiloeiro oficialmente abriu o leilão. Instantaneamente, uma onda de mãos se levantou no ar. Número 60 oferece 550.000 U, uma vez, A. Número 78 oferece 700.000 U. Número 765 oferece 1.300.000 U. O, número 05 está aumentando o preço ainda mais. 1.500.000 é o lance atual. Isso! Vendo a loucura dos lances, olhei para o tablet em minha mão. Nele havia um botão vermelho que eu poderia pressionar para dar um lance. Para ser honesto, fiquei bastante tentado, mas forcei-me a afastar tais pensamentos. Eu já tenho a dona me ensinando o controle de Psion. Não serve para mim. Eu não deveria desperdiçar meu dinheiro na pintura. Embora a dona não fosse tão forte quanto Leonard, seu domínio sobre o controle de Psion era pelo menos comparável ao nível dele. Não havia como uma pintura me ajudar tanto quanto uma aula presencial com dona. Embora fosse um pouco útil, seria um desperdício de dinheiro para mim. Número 1289 oferece 5.690.000 U. Alguém mais? Oh, parece que outro convidado distinto quer uma fatia do bolo. 5.900.000 U. Olhando para o preço em ascensão, qualquer pensamento que eu tinha de comprar a pintura foi imediatamente jogado pela janela. Embora a pintura fosse realmente tentadora, 6 milhões por ela era um pouco demais. Número 60 oferece 8.000.000 U. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. E vendida. No final, a pintura foi vendida por 8 milhões de U. Um preço justo para alguém que não tinha 2 heróis de classe superior ensinando-os 3 vezes por semana. Que primeiro item empolgante. Agora, vamos ao próximo item. Bem diante de vocês está um. Por cerca de meia hora, diferentes itens apareceram e desapareceram enquanto todos faziam lances fervorosamente por eles. Para ser honesto, embora todos os itens fossem de certa forma interessantes, nenhum deles era algo que eu realmente precisava, então não me senti tentado a comprar nada. Uau! Quando o item que eu quero vai chegar? Murmurei em voz baixa enquanto um pequeno bocejo escapava de minha boca. Felizmente, a espera não durou muito. A seguir, para nosso próximo item, apresento-lhes isto. Revelando o próximo item. Uma rocha negra e ominosa apareceu repentinamente diante de todos. Observando a rocha, meus olhos brilharam. Finalmente, aqui está. O item que eu estava esperando. Desde jovem, Emma sempre gastou de forma extravagante todo o seu dinheiro em tudo o que queria. Se ela desejava algo, comprava. Era simples assim. No entanto, pela primeira vez na vida, ela podia apenas se sentar e assistir impotente enquanto vários itens que despertavam seu interesse caíam nas mãos de outras pessoas. Se não fosse por aquele maldito bastardo, murmurou Emma, cerrando os dentes. Com seu cartão congelado,
Emma só podia ficar parada e observar os outros comprarem os itens que ela tinha em mente. Era a primeira vez que ela se sentia assim. Era tão frustrante. Isso tudo por causa de seu maldito tio que estava tentando suprimir ao máximo suas ações. A seguir, para nosso próximo item, apresento-lhes isto. Subitamente, um novo item foi apresentado. Era uma rocha negra do tamanho de uma bola de futebol. Pessoal, vou ser honesto com vocês. Não se sabe muito sobre este item, no entanto, após alguns testes minuciosos, conseguimos descobrir algo extremamente interessante. Este item é incrivelmente forte. Tão forte, na verdade, que mesmo com nosso melhor equipamento, ainda não conseguimos fazer um arranhão nele. A razão pela qual estamos apresentando este item é exatamente por causa disso. Como não conseguimos processá-lo, achamos que seria melhor que estivesse nas mãos de outra pessoa. Uma rocha. PFFF. Quem seria idiota o suficiente para comprar isso? Ouvindo a descrição do item, Emma riu internamente. E daí se a rocha fosse forte? Se eles não conseguiam cortá-la, qual era o sentido de sequer dar um lance por ela? Para quem comprasse a coisa, ela acabaria apenas descansando em seu armazenamento, acumulando poeira. O lance começa em 5.000.000U. Que comecem os lances. Seguindo seu chamado, como de costume, uma onda de lance surgiu. Número 99 começa a oferta com 7 milhões. Número 643 agora está oferecendo 9 milhões. Haverá um lance maior hoje. Que bando de idiotas, disse Emma, balançando a cabeça enquanto olhava para as pessoas abaixo fazendo lances pela rocha. De repente, um pequeno sino tocou dentro da sala. Virando-se, Emma ficou surpresa com o que viu. Com olhos brilhantes, Ren olhou para a rocha abaixo enquanto pressionava o tablet à sua frente. Ao lado dele, o número 15 iluminou. Parece que o número 15, de um dos estandes VIP, oferece 15 milhões. O que esse idiota está fazendo? Com os olhos bem abertos, Emma ficou sem palavras ao olhar para Ren. Ren! Mostrando uma reação semelhante, quase todos na sala olharam para Ren com expressão de confusão. Ren, por que você gastaria tanto em uma rocha que nem os leiloeiros conseguem cortar? Kevin foi o primeiro a perguntar. Ele não conseguia entender. Se eles não conseguiam cortá-la com o equipamento que tinham, então quem conseguiria? Está tudo bem. Eu simplesmente gosto da rocha, respondeu Ren de forma desinteressada enquanto continuava a dar lances. Kevin, está tudo bem, deixe-o fazer o que quiser. Se ele quer a rocha, apenas deixe-o tê-la. É o dinheiro dele de qualquer forma, ele pode fazer o que quiser com isso, interrompeu Emma, balançando a cabeça. Era o dinheiro dele, afinal de contas. Sem mais, apenas relaxe e assista ao show, disse Emma. Certo. E assim Kevin fez exatamente o que Emma sugeriu. No entanto, à medida que o tempo passava, ele achava cada vez mais difícil seguir esse conselho. Emma estava na mesma situação, com os olhos bem abertos enquanto observava Ren. É o número 15 novamente. Desta vez ele está oferecendo 79 milhões U. Ren, de onde você tirou todo esse dinheiro? E aqui pensei que poderia emprestar um pouco para ele, pensou Kevin, olhando para Ren com os olhos arregalados. Pela forma como Ren estava dando lances, Kevin percebeu que seu comentário anterior era desnecessário. Ren era mais rico que ele. Mais 10 minutos se passaram desde então e Ren ainda estava tentando dar lances pela rocha. Desta vez, é o número 89 com 130 milhões U. Alguém mais vai dar um lance? Neste ponto, todos na sala pararam de tentar dissuadir Ren. Não importava o quanto tentassem convencê-lo a não comprar a rocha, ele continuava teimosamente dando lances. Vendo quão teimoso ele era, Emma desistiu e apenas assistiu enquanto ele e o licitante 89 se superavam mutuamente por cerca de 5 minutos. Mais uma vez, o número 15 dá um lance de 135 milhões U. Alguém mais? Talvez o licitante 89 queira ir novamente. Não. Uma vez. 2 vezes. E vendido. Parabéns ao licitante número 15. Sim. Ouvindo o anúncio, Ren se levantou e levantou o punho para o ar. Qual é o sentido de ficar tão animado por causa de uma rocha? Observando Ren de seu assento, Emma balançou a cabeça. Ela realmente não conseguia entender. Não apenas ela, todos na sala compartilhavam o mesmo sentimento. O que havia de tão especial naquela rocha que fez Ren querer comprá-la com tanta intensidade? Capítulo 228. Leilão 4.
The Author's POV. Aqui está o seu item. Segurando uma bandeja dourada, Jeremias fez uma reverência educada em minha direção. Obrigado. Sorrindo gentilmente para Jeremias, peguei o item que estava na bandeja, uma pequena rocha negra. Se me der licença, vou me retirar agora. Se precisar dos meus serviços novamente, fique à vontade para me contatar. Combinado. Acenei com a cabeça enquanto observava Jeremias deixar a sala. Você já viu o suficiente. Brincando com a rocha na minha mão, voltei silenciosamente para o meu lugar, ignorando os olhares questionadores dos outros. Ren, por que você comprou a rocha? Kevin perguntou, olhando para a rocha na minha mão. Essa. Sorrindo, joguei a rocha para o alto. Bem, já que disseram que é inquebrável, por que eu não estaria interessado? Se eu conseguir quebrá-la de alguma forma, não valeria a pena o custo. Você não ouviu a parte em que disseram que não dá para quebrá-la? Emma interveio. E a longo prazo? Com a tecnologia moderna avançando a cada dia, por que desconsiderar a possibilidade de conseguir cortar a rocha no futuro? Mais uma vez jogando a rocha para o alto, respondi calmamente. Se um dia a rocha pudesse ser cortada, seu valor certamente dispararia. Não que essa fosse a razão pela qual comprei a rocha, mas era um bom ponto. Ah, isso é realmente um bom ponto. Com as palavras a longo prazo, Kevin finalmente fez uma expressão de entendimento e começou a acenar com a cabeça. Parece que ele pensou que eu estava insinuando que isso era uma das coisas que eu vi com minhas habilidades de previsão, mas não era exatamente isso que eu queria dizer. Em primeiro lugar, por que eu teria uma visão tão detalhada sobre uma rocha? Isso não fazia sentido. Deixando isso de lado, após a minha afirmação, Emma também se calou. Ela provavelmente tinha desistido. A próxima item. Aqui temos um incrível. Desviando a atenção de todos, o leiloeiro começou a apresentar o próximo item. Tolos. Brincando com a rocha na minha mão, balancei a cabeça. O que eu disse antes sobre poder cortar a rocha no futuro era uma mentira. Aquela rocha não era algo que a tecnologia moderna pudesse cortar. A razão para isso era que a rocha em minha mão era um metal conhecido como ocluon. Um material extremamente denso e raro que só podia ser encontrado em um planeta anão. Embora eu não tivesse certeza de como o metal acabou no leilão, já que nunca mencionei isso no romance, sabia que com ele eu poderia criar uma arma incrível. Originalmente, esse minério deveria ter sido comprado por outra pessoa. Infelizmente, essa pessoa acabou se tornando um vilão. Ele também era o vilão que possuía a espada que eu queria conseguir. A mesma espada que foi feita com minério abaixo. No começo, eu queria apenas esperar até o momento exato em que o vilão apareceria no romance para pegar sua espada. Mas, após refletir, percebi. Por que pegar a espada dele quando posso ter uma forjada especialmente para mim? Com o conhecimento que tinha sobre este mundo, eu conhecia alguém que poderia fazer a espada que eu queria. Malvil Ironhal. Uma figura lendária dos anões conhecida por sua habilidade excepcional. Havia apenas 5 entidades que podiam lidar adequadamente com Ocluon, e ele era uma delas. Se qualquer outra pessoa tentasse, embora pudesse forjar uma arma, o artefato nunca alcançaria seu pleno potencial. Eu sabia disso, já que a espada que eu originalmente queria pegar era apenas de classificação B. Estava claro como água que quem fez aquela espada era um amador, especialmente porque Ocluon era um material usado para fazer artefatos de classificação S e acima. Assim, para conseguir uma boa espada, sabia que teria que fazer uma viagem ao domínio dos anões no futuro próximo. Bem, isso é tudo para o distante futuro. Por enquanto, não posso fazer nada. Especialmente não com esta rocha. PSHHH. Fechando a mão com toda a força, a rocha se desintegrou em minha mão. Como esperado, é falsa. Murmurei suavemente enquanto abria a palma da mão e finas partículas de areia negra caíam no chão. Ele já fez a troca. Sendo um ladrão, Ivan se disfarçou como Jeremias, um dos principais atendentes do banquete. Sua função como Jeremias era atender vários clientes VIP e entregar-lhes o objeto que haviam comprado. No entanto, tendo se preparado com antecedência, Jeremias tinha uma cópia de cada item vendido no leilão de hoje. Sempre que uma das pessoas sob sua responsabilidade comprava um item, Ivan rapidamente o substituía por uma falsificação. Como a atenção de todos estava voltada para o leilão, ninguém percebeu que estavam recebendo uma falsa. Claro, as falsificações eram boas. Em teoria, eu não deveria ter conseguido quebrar a rocha, mas eu estava preparado antes. Além disso, se alguém realmente descobrisse que o item que tinham era falso,
Ivan poderia rapidamente trocar de rosto e escapar. Essa era uma das razões pelas quais ele era tão infame. Porque era muito difícil de pegar. Infelizmente para ele, hoje seria seu último dia operando como ladrão. Não é como se eu fosse simplesmente deixar você em paz depois que você roubou de mim. Eu não era alguém que esquecia suas mágoas. Dum, dum. De repente, as luzes do palco acenderam. O evento principal estava prestes a começar. Senhoras e senhores, é com grande honra que apresento a vocês o item final de hoje. Antes disso, gostaria de agradecer primeiramente ao anfitrião deste lugar. Em pé no meio do salão, o apresentador estava com as costas retas. Ignorei o que ele estava dizendo, já que os próximos minutos foram gastos em cumprimentos. E agora, apresento a vocês o item principal de hoje. Terminando a parte chata, o apresentador sorriu e foi direto ao ponto, o último item. Removendo o véu, uma bela espada esguia apareceu diante de todos no salão. Instantaneamente, o murmúrio cessou. A atenção de todos foi direcionada para a espada. Isso mesmo, pessoal. Hoje, estou encantado em apresentar a vocês um artefato de classificação S. Você ouviu certo, um artefato de classificação S. O nome da espada é Aurora do Vingador, e é considerada por muitos como uma das espadas mais fortes e resistentes disponíveis no mercado. Ela tem. Satisfeito com a reação da multidão, o leiloeiro começou a apresentar o item. Desde sua história até tudo o que alguém precisava saber. Nada foi poupado. Uau! Ouvindo o apresentador falar, um bocejo escapuliu dos meus lábios. Eu estava entediado. Bem, era compreensível. Embora a espada abaixo de mim fosse um artefato de classificação S, eu não tinha interesse nela. Não porque eu não gostasse, mas porque eu não poderia pagá-la. Como eu não podia tê-la, por que me importar? Era evidente que Emma sentia o mesmo, já que também bocejou não muito depois. E assim, mais 20 minutos se passaram dessa forma. Ei, Kevin, pode me emprestar seu tablet de lances? Sentado um assento ao lado de Kevin, inclinei-me um pouco e sussurrei suavemente. Você está dando lance no item principal? Você tem dinheiro suficiente? As sobrancelhas de Kevin se franziram. Não, não exatamente. Balancei a cabeça rapidamente. A espada valia pelo menos 1 bilhão de U. Não havia como eu, no meu estado atual, conseguir pagar por isso. Mesmo assim, para o meu plano funcionar, eu precisava fazer alguns lances. Então por que você está planejando dar lances? Para testar a minha sorte. Respondi sem muita convicção. O quê? Isso é a coisa mais ridícula que já ouvi. Se você quer testar sua sorte, faça isso sozinho. Por que me pedir? Ouvindo minha resposta, Kevin imediatamente rebateu. Balancei a cabeça e respondi calmamente. Não, eu não quero atrair muita atenção para mim. Você faz isso por mim. Eu já tinha gasto mais de 100 milhões de U em uma rocha. Se as pessoas descobrissem que eu estava disposto a pagar ainda mais pela espada, eu chamaria muita atenção desnecessária. Não era algo que eu queria. Isso não faz sentido. Ouvindo minha explicação, Kevin inclinou a cabeça em confusão. Pegando-o pela manga do terno, implorei. Por favor, só desta vez. Só desta vez. Com os meus olhos suplicantes, após alguns segundos, Kevin cobriu o rosto com a mão e suspirou. Ele havia cedido às minhas demandas. Sim, não se preocupe. Se você me disser para virar à direita, nem vou olhar para a esquerda. Um belo sorriso floresceu em meu rosto. Pare de ser tão dramático, aqui. Revirando os olhos, Kevin me entregou seu tablet. Pegando o tablet, sorri largamente. Essa provavelmente é a pior decisão que você poderia tomar. Não estava sendo completamente honesto com Kevin. Embora eu realmente não fosse comprar a espada, o que eu estava prestes a fazer em seguida seria bem problemático para ele. Ah, certo. Não fique nervoso depois e não se preocupe com o dinheiro. Recordando-me de algo, rapidamente avisei Kevin. O que você quer dizer? Virando a cabeça em minha direção, Kevin franziu a testa. Em resposta, bati em seu ombro e o tranquilizei de que tudo ficaria bem. Não se preocupe, eu tenho tudo sob controle. Apenas não fique surpreso com o que eu fizer. Além disso, não revele a ninguém, e quero dizer, não revele a ninguém que sou eu quem está dando os lances. Entendido. Certificar-me de que todos pensassem que Kevin estava fazendo os lances era fundamental. Senão, meu plano não funcionaria.
Eu enfatizava especialmente essa parte. Sinceramente, não estou me sentindo bem com isso. Apenas confie em mim. Tá bom, mas tome cuidado. Sim, não se preocupe. Com um sorriso amargo, Kevin acenou com a cabeça. Ao ver isso, sorri e olhei para o leilão abaixo. Número 754, lances de 89 milhões de U. Há alguém mais? Número 76 dá um lance de 90 milhões de U. Lances foram feitos a cada segundo que passava. Certo, é hora de a diversão começar. Cruzando as pernas, pressionei a tela do tablet à minha frente. Imediatamente fiz um lance. Oh! Parece que o licitante número 17 entrou na disputa com 98 milhões de U. No momento em que a espada foi revelada, dentro de uma sala VIP diferente, Mônica se levantou e gritou: Eu quero isso! Não de novo! Com um sorriso amargo, Dona balançou a cabeça. Notando o brilho nos olhos de Mônica, Dona sabia que, naquele momento, nada poderia impedir Mônica de comprar a espada. Mônica, você tem dinheiro suficiente? Sentada ao lado de Mônica, Amber perguntou. Claro! Tenho muito dinheiro guardado. Mônica acenou imediatamente com a cabeça. Excluindo o dinheiro extra que ela ganhou com acordos de marcas e corridas de masmorras, o salário de Mônica era em torno de 100 milhões de U por ano. Seu patrimônio líquido total estava na casa dos bilhões. Sem dúvida, ela tinha dinheiro. Cadê o tablet? Perguntou Mônica enquanto olhava ao redor da sala. Aqui. Amber entregou a Mônica um tablet e perguntou curiosamente. Você tem certeza de que quer a espada? A sua espada não é boa o suficiente. MHM, minha espada é boa, mas já está na hora de eu trocar. A espada atual de Mônica era apenas de classificação A. Ela tinha o efeito incrível de aplicar seu controle de Psion de chama. No entanto, agora que estava se aproximando da classificação SS, já estava na hora de trocar sua espada. Se ela alcançasse a classificação SS, uma espada de classificação A não seria realmente mais útil para ela, pois não conseguiria suportar seu poder. Ela precisava comprar uma nova espada. Certo, já que é seu dinheiro, não vou te impedir. Embora não entendesse, Amber acenou com a cabeça. Ela então se sentou novamente e começou a prestar atenção ao leilão. Vamos começar grande. Olhando para o tablet, Mônica rapidamente definiu um preço e fez um lance. Uau! O comprador 79 não parece estar brincando. 300 milhões logo de cara. Eu vou te conseguir a qualquer custo, murmurou Mônica enquanto colocava ambas as mãos na janela de vidro que dava para o salão de leilão. Ao mesmo tempo, número 17, 330 milhões de U. Há algum lance maior? Ei, Ren, o que diabos está acontecendo? De onde você tirou todo esse dinheiro? Com o rosto pálido, Kevin sussurrou ao meu lado. No momento, ele estava sendo bombardeado com perguntas por Emma. Tendo prometido a mim que não revelaria nada, Kevin só podia olhar impotente para Emma enquanto ela continuava a interrogá-lo. Ao lado dela, Amanda e Melissa também olhavam para Kevin com expressões de choque. Confie em mim, tudo vai ficar bem. Lendo calmamente meu livro vermelho e ignorando a comoção, acenei a mão despretensiosamente e pressionei o tablet novamente. Embora eu entendesse a preocupação de Kevin, eu tinha tudo sob controle no momento. Com o livro em mãos, conhecia meus limites. É o comprador 79 desta vez com 380 milhões de U. Há mais alguém disposto a dar um lance novamente? Ouvindo a voz do apresentador, levantei a sobrancelha. Ela aumentou o lance novamente. Murmurando em um tom baixo, pressionei o tablet em minha mão novamente e olhei para a sala privativa em frente a mim. Embora as janelas de vidro estivessem manchadas, eu sabia quem estava dando os lances. Mônica Jeffrey. Minha segunda instrutora particular. É o comprador 79 desta vez com 380 milhões de U. Há mais alguém disposto a dar um lance novamente? O quê? Kevin, você está fora de si. De onde você tirou todo esse dinheiro? Fitando o lance, Emma não conseguiu mais ficar parada e se levantou. Bebem, isso eu realmente gosto da espada. De maneira atrapalhada, Kevin respondeu. Sério? Ao lado, eu coloquei a mão na testa. Que tipo de desculpa era essa? O quê? Isso ainda não faz sentido. Você está a milhas de distância da classificação S para que você precisaria de uma espada de classificação S. Está desperdiçando todo o seu dinheiro.
Desconsiderando completamente a declaração de Kevin, Emma o repreendeu. Ouvindo ao lado, acenei em concordância. O que Emma disse não estava errado. Normalmente, por causa do requisito de capacidade de mana para utilizar um artefato de alta classificação, apenas aqueles que estavam próximos daquela classificação poderiam usá-lo. Se Kevin, que era da classificação D, tentasse usar uma espada de classificação S, simplesmente não funcionaria, pois ele não conseguiria ativá-la. Bem, isso não era realmente uma preocupação, já que não estávamos realmente comprando a espada. Ren, me ajude. Submetido à constante reprimenda de Emma, Kevin olhou impotente em minha direção. Balancei a cabeça, falei algumas palavras de encorajamento. Não muito depois, mais uma vez fiz um lance. Continue fazendo o que está fazendo, confie em mim, valerá a pena. É o comprador 17 desta vez com 400 milhões de U. Senhoras e senhores, chegamos a um valor recorde aqui. Alguém mais disposto a superar o recorde? O quê? Você deu um lance novamente, Kevin. Você está me ouvindo? Interrompendo Emma, um alto toque soou pela sala. Era o botão de serviço de quarto. O que você está fazendo? Melissa perguntou, virando-se e olhando para mim. Em resposta à sua pergunta, dei uma resposta simples. Eu estou apenas chamando Jeremiah. Tenho algo a perguntar a ele. Oh, tá bom. Perdendo rapidamente o interesse, Melissa acenou com a cabeça e se virou, olhando para o leilão abaixo. GRRR. Quem é o comprador 17? Eu vou despedaçá-los. Rangendo os dentes, Mônica pressionou furiosamente seu tablet. Seu peito subia e descia de forma irregular. Ela estava claramente irritada. Oh, é o comprador 79 desta vez com 1,1 bilhão de U. Alguém mais disposto a dar um lance novamente? Eu te desafio a dar um lance mais alto. Ouvindo a voz do apresentador, o peito de Mônica subia e descia ainda mais intensamente. Nos últimos 10 minutos ou mais, ela e o comprador número 17 estavam em uma disputa feroz, dando lances um contra o outro. Chegou ao ponto em que o preço subiu para impressionantes 1 bilhão de U. Isso era insano. Quase inaudito, na verdade. Agora, todos os outros concorrentes haviam desistido. Eram apenas os dois. É o comprador 17 desta vez com 1,2 bilhão de U. Senhoras e senhores, chegamos a um valor recorde aqui. Alguém mais disposto a superar o recorde? Gá! O grito agudo de Mônica ecoou pela sala. Ei, Mônica, calma! Ao lado de Mônica, Donna fez o possível para acalmá-la. Mas conhecendo bem o caráter de Mônica, ela não a impediu de dar lances. Ela era uma causa perdida. Não! Como você se atreve a competir comigo pela espada? Eu quero a espada a qualquer custo, murmurou Mônica com raiva enquanto encarava a sala oposta dela. Comprador 17, depois que isso acabar, definitivamente vou te visitar. Mônica prometeu a si mesma. Independentemente de quem tentasse pará-la, ela faria o comprador 17 entender com quem estava se metendo. Respirando fundo, Mônica decidiu. Já que você não vai desistir, vou apostar tudo. Com dedos trêmulos, Mônica pressionou o tablet. Ela estava apostando todas as suas economias. Santo céu! É o comprador 79 desta vez com 1,5 bilhão de U. O comprador 17 continuará a dar lances. Comprador 17. Não. Indo uma vez. Indo duas. E vendido. Zealhain. A contagem regressiva parecia agonizante, quase interminável para Mônica, que olhava cautelosamente para a sala do comprador 17. Felizmente, os momentos seguintes tornaram tudo isso valer a pena. Gritando alto, Mônica socou o ar e comemorou. Ela havia vencido. Parabéns, Mo. Virando-se, Donna estava prestes a parabenizar Mônica, mas sua frase foi interrompida quando Mônica desapareceu da sala. Clank. O som da porta se fechando ecoou pela sala não muito depois. Oh, não. Como se suas mentes estivessem sincronizadas, tanto Mônica quanto Amber se olharam antes de correrem em direção à porta, tentando alcançar Mônica. Se as coisas estavam indo como previam, então uma situação realmente problemática estava prestes a surgir. Capítulo 229. Leilão 5. The Author's POV. Você me chamou, senhor. Ah, Jeremiah, bem na hora. Sim. Colocando o livro vermelho para baixo, sorri para Jeremiah, que acabará de entrar na sala. Ele finalmente estava aqui.
Você provavelmente não tem ideia de que eu já descobri tudo, certo? Vendo como Jeremias estava despreocupado, balancei a cabeça secretamente. Para ser justo, eu meio que entendia porque ele estava tão despreocupado. A pedra que ele usou para substituir a que eu tinha não deveria quebrar tão facilmente como quebrou. A pedra que Jeremias me deu era feita de voleum, um minério mais barato que, embora resistente, não se comparava ao ocluon. Mesmo assim, normalmente alguém como eu não teria conseguido quebrá-la. O voleum só poderia ser quebrado por alguém com força em torno do rank C, o que nenhuma das pessoas na sala tinha. A única razão pela qual consegui quebrar a pedra foi por causa do pequeno anel no meu dedo. Para ser mais preciso, Angélica. Ela era a principal razão pela qual eu estava atrasado hoje. Se não tivesse levado tanto tempo para convencê-la a se transformar em um anel, eu nunca teria me atrasado para o encontro. Mas valeu a pena. Graças a ela, consegui confirmar que Ivan havia trocado a pedra. Se ele soubesse. Quanto mais eu olhava para Ivan, mais engraçado ele se tornava para mim. A expressão despreocupada em seu rosto que dizia "você nunca vai descobrir até ser tarde demais" me fazia querer rir alto. O engraçado é que eu tinha um demônio de Rank Visconde no meu dedo. Embora ela estivesse em silêncio e suprimindo sua energia, Angélica era um demônio de Rank Visconde de verdade. Exercer força suficiente para quebrar a pedra não era difícil para ela. Certo, Jeremias, eu tenho uma tarefa para você. Desviando minha atenção de volta para Jeremias, lancei um olhar casual para o livro vermelho em minha mão. Deve ser em breve. Sim, por favor, me diga exatamente o que preciso fazer. Jeremias respondeu de forma curta, enquanto se curvava levemente. Eu quero que você... Bang! Quem aqui é o licitante 17? Antes que eu pudesse terminar de falar, a porta da sala se abriu abruptamente. Uma voz aguda ecoou pela sala momentos depois. Oh! O que? Assustados com o intruso repentino, todos viraram a cabeça em direção à origem da voz. Instrutor Jeffrey. O que você está fazendo aqui? Emma gritou enquanto olhava para Mônica, que acabará de entrar na sala. Angélica suprimia toda sua energia demoníaca. Falei urgentemente dentro da minha mente. Angélica não respondeu, mas eu sabia que ela estava fazendo exatamente isso. Se tudo seguir conforme o livro, Angélica não deve ser notada ainda, pensei, enquanto olhava para Mônica que havia entrado na sala. Oh! É vocês! Olhando ao redor da sala, confusa, Mônica tinha uma expressão surpresa no rosto. Era compreensível. Quem teria pensado que o misterioso licitante 17 que a deixará tão irritada era um de seus alunos? Eu também teria ficado surpreso. Mônica, pare! Mônica! Momentos depois que Mônica entrou na sala, mais duas figuras apareceram. Ao avistarem Mônica, imediatamente apareceram ao lado dela e tentaram acalmá-la. Mônica, você não pode simplesmente entrar assim nos outros PL. Senhorita Longbear. Mais uma vez, todos tinham uma expressão surpresa no rosto. Especialmente porque todos estavam muito familiarizados com uma das pessoas que acabará de entrar na sala. Dona Longbear. Nossa instrutora de classe. Espera, não é a Amber Rose? Emma apontou enquanto olhava para a garota de cabelo verde ao lado de Dona. O que? É vocês? Parando no meio da frase, Dona mostrou uma reação semelhante à de Mônica. Dona, você os conhece? Olhando ao redor, Amber perguntou. Em resposta, Dona acenou com a cabeça. Sim, eles são meus alunos. Oh! Os olhos de Amber brilharam. Eles são os famosos calouros de quem você falou tão bem. Bem, mais ou menos. Quem se importa com isso? Eu quero saber quem é o licitante 17. Desconsiderando Dona e Amber, Mônica olhou ferozmente ao redor da sala. Como uma águia, ela analisou todo o ambiente. Aqui. Sem hesitar, apontei para Kevin. O que? Ei, Ren, você é quem fez os lances. Os olhos de Kevin se abriram como pratos enquanto sua voz subia alguns tons. Balancando a cabeça, olhei para Kevin com um ar de desculpas. Desculpe, mas você será o sacrifício de hoje. Ignorando Kevin, apontei para o assento de Kevin, onde o número 17 estava gravado na parte inferior. Não tenho ideia do que você está falando. Apenas olhe, seu assento diz 17 na parte inferior. O meu diz 15. Pare de tentar me culpar. Ren. Entendi, então é você, Kevin. Olhando para o assento de Kevin, Mônica sorriu.
Era um sorriso que enviou calafrios por toda a sala. Não, não, eu juro que isso é um plano elaborado por Ren. Kevin sacudia a cabeça repetidamente enquanto seu corpo tremia. Ei, por que você está me traindo assim? Não posso acreditar nisso. Estou decepcionado com você, Kevin. Uma expressão de dor apareceu em meu rosto enquanto olhava para Kevin. Pensar que ele me entregaria assim. Eu estava realmente decepcionado. Você. Kevin agarrou o apoio do braço da cadeira e me encarou. Fingi ignorar seu olhar. Kevin, nos veremos na nossa próxima sessão de prática. Calmando-se, Mônica olhou para Kevin por um bom minuto. Depois disso, seus lábios se torceram de forma selvagem para cima. Mas... Sem mais. É melhor você não se atrasar para a nossa próxima sessão. Vou cuidar muito bem de você. Mônica rapidamente cortou Kevin. Não havia espaço para discussão. PFF. Observando Kevin, que estava sem palavras, um pequeno som escapou dos meus lábios enquanto tentava conter a risada. Ren. Sentado ao meu lado, Kevin ouviu tudo. As veias em sua testa estavam saltadas. Jeremia, ainda não terminei o que queria dizer. Ignorando Kevin, reclinei na minha cadeira e chamei despreocupadamente Jeremia, que estava se movendo furtivamente em direção à saída da sala. O que você está fazendo aí, Jeremia? Está indo embora. Achei que seria melhor se eu saísse. Coçando a cabeça envergonhado, Jeremia parou de se mover. Gotas de suor apareceram ao lado de seu rosto. Estranho. As sobrancelhas de Mônica se franziram de repente. Virando-se, ela apareceu diante de Jeremia, assustando-o. Ignorando sua reação, Mônica observou atentamente Jeremia. Senhora Jeffrey, estou um pouco desconfortável com seu olhar. Posso por favor ir? Calhe a boca e pare de se mover. O tom de Mônica se tornou sério. Instantaneamente, a atmosfera na sala ficou pesada. Notando a atmosfera, Donna e Amber trocaram olhares. Elas não disseram nada. Embora Mônica fosse sempre infantil, quando ela estava séria significava que algo grande havia acontecido. Peguei ele. Olhando para Mônica, que estava fixamente encarando Jeremia, eu sabia que Jeremia, ou mais precisamente, Ivan, estava preso. Mônica e Jeremia tinham um histórico interessante juntos. Não romântico, mas de puro ódio da parte de Mônica. Jeremia já havia roubado de Mônica antes. Não uma, mas várias vezes. Com o quão ingênua e infantil Mônica era, ela não era o alvo mais difícil de se roubar. Na verdade, ela era a melhor amiga de um ladrão. Especialmente porque era extremamente rica. Assim, Ivan sempre tendia a mirar em Mônica. Sempre que havia um evento com Mônica, Ivan infiltrava-se no local e roubava o que quer que ela tivesse. Se Mônica tivesse que contar quanto perdeu por causa de Ivan, ela estimaria o valor em cerca de 500 milhões de U. Um número absurdo. A raiva dela por Ivan era extremamente profunda. Ela tentou utilizar todos os recursos que tinha para pegar Ivan, mas como uma enguia escorregadia, ele sempre acabava escapando de suas garras. Desta vez as coisas eram diferentes. Com Ivan ao lado de Mônica, ele estava praticamente acabado. Com a habilidade especial de Mônica, não levaria muito tempo para ela reconhecê-lo. Se antes Ivan conseguia fugir era porque ele nunca chegava muito perto de Mônica. Como a habilidade de Mônica era bastante conhecida, ele sabia que nunca deveria se aproximar dela. Por isso, ele nunca a atendia em particular. Se ele estivesse ao lado dela, as chances de ser pego eram extremamente altas. Infelizmente para ele, eu estava aqui. Conhecendo bem a personalidade de Mônica, eu sabia que ela viria aqui para dar uma lição no licitante 17. O único licitante que a forçou a usar todo o dinheiro que economizou nos últimos anos. Aproveitando isso, assim que Mônica comprou o último item, eu imediatamente chamei Jeremia. Eu queria que os dois se encontrassem. Felizmente, até agora, tudo estava indo bem. Deve estar aqui. Levantando-me, murmurei em um tom baixo enquanto me movia em direção a uma certa área da sala. É você. No momento em que me encostei na parede ao lado da sala, a voz aguda de Mônica ecoou novamente pela sala. Parece que ela finalmente o reconheceu. Abrindo os olhos bem grandes, Mônica imediatamente esqueceu Kevin e lançou um chute em direção a Jeremia. Bang! Como uma pipa quebrada, Jeremia voou até o outro lado da sala e colidiu contra uma parede. A parede ao meu lado. Miss,
Você não pode matar um homem inocente por causa da sua raiva. Oh não! Jeremiah, você está bem? Fingindo estar surpreso, agachei-me rapidamente em direção a Jeremiah e tentei verificar seu pulso. Na verdade, eu estava tirando sua máscara. Por causa da minha posição, ninguém viu o que eu estava fazendo. Para eles, parecia que eu estava ajudando Jeremiah. Mas isso estava longe da verdade. Com um movimento rápido, tirei a máscara que estava em seu rosto e a coloquei no meu espaço dimensional. Tudo isso aconteceu em questão de segundos, então ninguém percebeu nada. Não toque nele, ele é perigoso. Aparecendo ao meu lado, senti um leve puxão em meu ombro. Logo me vi empurrado para trás alguns metros. Oh, por quê? Encarando Mônica, perguntei de forma atrapalhada. Olhe por si mesmo, disse Mônica enquanto acenava com a cabeça para frente. Espera, o rosto dele está diferente. Olhando para baixo, onde Jeremiah estava, abri os olhos amplamente e apontei para ele. No momento, com a máscara agora fora, seu verdadeiro rosto estava exposto para todos verem. Não fui o único a notar isso, pois toda a sala ficou subitamente em silêncio. Ivan Hankik, já faz um tempo, não é? Quebrando o silêncio, Mônica murmurou em um tom baixo. Pistas de pura raiva podiam ser sentidas em sua voz enquanto ela falava. Craque, craque. Estalando os nós dos dedos, Mônica se agachou e ficou ao nível dos olhos de Ivan, que estava lentamente recuperando a consciência. Que tal nos atualizarmos por causa dos velhos tempos? Capítulo 230. Leilão 6. The Author's POV. Conseguiu recuperar todos os bens roubados? Perguntou Amber enquanto se acomodava em uma grande cadeira de couro. À sua frente, uma secretária feminina acenou educadamente com a cabeça. Sim, temos, Madam. MHM, quanto teríamos perdido se Ivan tivesse conseguido? Isso. A secretária hesitou. Passando os dedos pelo cabelo, as sobrancelhas de Amber se franziram e seu tom se tornou severo. Quero uma resposta clara. Imediatamente, a atmosfera ficou pesada. 2,7 bilhões de U. Fechando os olhos, a secretária reuniu coragem e revelou tudo o que sabia. Ouvindo a quantia, Amber respirou fundo. Então, ela olhou para sua assistente e perguntou mais uma vez. Queria ter certeza de que não havia ouvido errado. Infelizmente para ela, não havia se enganado, pois a secretária balançou a cabeça. 2,7 bilhões de U. Estou ouvindo errado. Infelizmente não, Madam. Após a investigação, descobrimos que muitos dos itens leiloados foram substituídos por falsificações. Excluindo a espada, o último item, tudo que foi roubado teve um valor acumulado de 2,7 bilhões de U. Tudo bem, você pode sair. Deixando escapar um longo suspiro, Amber dispensou sua secretária. 2,7 bilhões. Embora isso estivesse dentro de suas estimativas, ouvir o número ainda a abalou. Era uma quantia exorbitante. Mesmo ela, uma heroína de renome e proprietária de vários negócios, levaria pelo menos algumas décadas para conseguir economizar tanto dinheiro. Obrigada, Madam. Espero que tenha uma boa noite. Sim, sim. Dispensada, a secretária abaixou a cabeça. Amber acenou casualmente com a mão em resposta. Precisava ficar sozinha. Clank. Fechando a porta atrás de si, a servente deixou a sala. O silêncio dominou o ambiente enquanto Amber pegava alguns papéis e os examinava. Flip. Nos 30 minutos seguintes, Amber folheou a pilha de documentos. Neles estavam detalhadas as informações do incidente, bem como outros dados sobre os itens recuperados do espaço de armazenamento dimensional de Ivan. Suspiro, não consigo me concentrar. Depois de um tempo, Amber deixou os papéis de lado. Apenas pensar em toda a situação já lhe dava dor de cabeça. Na verdade, sua cabeça já começava a doer. Abrindo a gaveta da mesa, Amber pegou um pequeno frasco cilíndrico e retirou um comprimido. Se não fosse por Mônica, as coisas teriam sido desastrosas. Tomando um copo de água, Amber engoliu o comprimido e murmurou. Se não fosse por Mônica, sua noite teria sido sem dormir. A maior parte da responsabilidade pelo incidente teria recaído sobre ela, e, provavelmente, seria ela quem teria que pagar uma grande parte dos danos. Pensar que um dia eu teria que agradecer a Mônica. O mundo é realmente algo. Rindo amargamente, Amber se reclinou na cadeira e cobriu os olhos com o braço. Estava cansada. Fora do hotel King's Crown. Viu?
Tudo deu certo. Com um sorriso no rosto, bati no ombro de Kevin. No geral, tudo saiu como esperado. Em vez de continuar brava com Kevin, Mônica realmente o agradeceu e o perdoou completamente. Tudo saiu bem. Não havia necessidade de Kevin continuar bravo comigo. Não me toque. Afugentando minha mão, Kevin seguiu resmungando em direção à limusine que estava a algumas quadras de distância. Ah, vamos lá. Não foi tão ruim assim. Mônica nem está brava com você. Não importa. Você me traiu. TSK, se estamos falando de traição, não deveríamos estar falando de você. Estalando a língua, rebati. Sobre o que você está falando? Você esqueceu que literalmente expôs nossa conversa para todo mundo algumas horas atrás. O que? Isso é diferente. Em resposta ao meu argumento, as sobrancelhas de Kevin se franziram. É mesmo? Sim, é. Negando com a cabeça repetidamente, em um tom baixo que apenas Kevin e eu podíamos ouvir, eu disse suavemente. Não, não é. Quem você prefere irritar, Mônica ou Melissa? Se alguém me perguntasse com quem eu preferia lidar, sem dúvida escolheria Mônica. Embora ela fosse estranha, não era tão louca quanto uma Melissa realmente brava. Eu preferiria lidar com ela do que com Melissa. Felizmente, agora que eu estava em uma relação comercial com Melissa, as coisas não estavam tão ruins. No entanto, se fosse outra pessoa no meu lugar, bem, digamos que as coisas não seriam boas. Ah! Ouvindo minha afirmação, Kevin abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. No fundo, ele compartilhava o mesmo sentimento que eu. Melissa era definitivamente pior que Mônica. Viu? Até você concorda. Aproveitando sua hesitação, apontei. Ah, tanto faz, não quero mais falar sobre isso. Acenando a mão em sinal de dispensa, Kevin entrou na limusine. Ei, você está fugindo, murmurei, enquanto seguia de perto. No final, Kevin sabia que eu estava certo. Uma Melissa brava não era alguém com quem se pudesse lidar. Isso posto. A raiva de Kevin era um tanto compreensível. Eu realmente o fiz assumir a culpa por mim. Em minha defesa, tudo acabou bem. Em vez de ficar brava com Kevin, Mônica estava bastante agradecida. Como dizem, tudo que termina bem é porque está bem. Se Kevin não tivesse irritado Mônica, ela nunca teria conseguido descobrir Ivan. A única pessoa que ela detestava de todo o coração. Além disso, agora que ela o pegou, poderia recuperar todos os itens que ele havia roubado dela. Inclusive eu. A perda que ela teve ao comprar a espada seria rapidamente compensada. Entre! Melissa gritou enquanto abaixava o vidro da limusine. Ai, ai! Falar do diabo. Dando uma última olhada no Hotel Kings Crown, entrei na limusine. O leilão havia chegado oficialmente ao fim. Asterisco. Depois de me separar dos outros, voltei para meu quarto. Certo, você pode sair, Angélica. Ao ouvir minhas palavras, uma fumaça negra subiu no ar e a figura encantadora de Angélica apareceu diante de mim. Observando Angélica por alguns segundos, agradeci a ela. Obrigado pelo seu trabalho duro. Vou para a sala de treinamento. Acenando com a cabeça em sinal de reconhecimento, Angélica seguiu para o campo de treinamento. Ai! Observando a figura indiferente de Angélica se afastando em direção ao campo de treinamento, balancei a cabeça. Desde que se mudou para este novo apartamento, Angélica passou a maior parte do tempo no campo de treinamento. Com seu excelente sistema de isolamento, Angélica agora podia treinar sem se conter. Ela não precisava mais se preocupar com sua energia demoníaca sendo detectada, já que o sistema isolante do campo de treinamento privado impedia que qualquer energia vazasse. Ela poderia treinar à vontade. Isso posto. Shua! Conectando-me ao meu bracelete, uma máscara de madeira apareceu em minha mão. A máscara de Dolos. Finalmente consegui a máscara de Dolos. Um item que será extremamente útil para mim no futuro. Com a máscara em mãos, muitas possibilidades se abriram para mim, especialmente ao planejar futuros esquemas e empreendimentos. Bem, no futuro, pelo menos. Infelizmente, como a máscara era de alto nível, só poderia usá-la por períodos curtos antes que meu mana se esgotasse. Isso limitava as coisas que eu poderia fazer com a máscara. Ainda assim, isso era bom o suficiente por agora. Com meu poder progredindo a um ritmo muito mais rápido que os outros, não levaria muito tempo até que eu pudesse usar a máscara plenamente. Além disso, com o torneio se aproximando em um mês,
não planejava usar a máscara tão cedo. Embora tivesse planos para isso, eram para um futuro bem distante. Isso me lembra. Levantando-me, estiquei as costas. Acho que devo começar a me preparar para o próximo torneio. Com apenas um mês até o início do torneio interacadêmico, sabia que precisava começar a me preparar. Antes do torneio, deveriam ocorrer 3 grandes eventos orquestrados pelo Monolith. Depois de destruir completamente o primeiro evento, o banquete, deveriam haver mais 2 eventos. No entanto, eles nunca aconteceram. Será que eles desistiram ou estão planejando algo diferente? Sentando-me no sofá da sala, pensei. Conhecendo bem o Monolith, sabia que eles não desistiriam de um evento tão importante só porque um de seus planos havia falhado. Deve haver algo mais. Apesar de verificar no relógio do Monolith, não consegui descobrir o que eles planejavam para o torneio. Mesmo assim, independentemente do que eles estivessem planejando, não iria me sentar e esperar que tudo acontecesse. Não, essa seria a receita perfeita para o desastre. Nos próximos meses, planejava fazer uma investigação minuciosa sobre tudo o que estivesse acontecendo dentro e fora da academia. Apenas quando soubesse qual era o plano deles, poderia elaborar as contramedidas apropriadas. Em vez de deixar que eles armem uma armadilha da qual eu não conseguiria escapar, preferiria criar buracos na rede para usá-los a meu favor mais tarde. Dessa forma, poderia elaborar contramedidas adequadas para quando a situação surgisse. Para isso, precisava usar o próximo mês com sabedoria. Quem sabe? Talvez eu possa até me beneficiar desse tumulto. Murmurei enquanto me deitava no sofá. Asterisco, asterisco, asterisco. No mesmo momento, em um quarto diferente. Dada, dum, dum, dum. Deitada na cama com os cabelos espalhados, Emma cantarolava a melodia de uma de suas músicas favoritas. HM. Brincando com seu telefone, Emma abriu seu calendário e checou sua agenda. De repente, algo chamou sua atenção. O aniversário do Kevin está chegando. Meses atrás, ela se lembrava de ter perguntado a Kevin quando era seu aniversário. Depois que ele lhe disse a data, Emma se lembrou de anotá-la em seu calendário para não esquecer. Devo comprar um presente para ele. Emma murmurou enquanto suas bochechas de repente se coraram. Espera. O que estou pensando? Por que eu precisaria comprar um presente para ele? Nunca comprei um presente para um menino antes. Segurando o vestido com firmeza, Emma gritou silenciosamente enquanto uma infinidade de pensamentos invadiu sua mente. Isso mesmo. Não há significado por trás do presente. Estou apenas agradecendo por toda a ajuda que recebi dele. Convencendo-se de que não havia significado em sua ação, Emma mudou de posição. Agora, estava deitada de bruços na cama. O que devo comprar para ele? Emma ficou perplexa. Nunca tendo comprado um presente para um menino antes, não fazia ideia do que escolher. Devo perguntar ao Ren. Um pensamento repentino a atingiu. Dado quão próximos Ren e Kevin eram, havia uma chance de que ele soubesse o que Kevin gostaria, mas... Não sei, prefiro não. A ideia de pedir ajuda ao Ren para conseguir um presente a incomodava um pouco. Se possível, não queria fazer isso. Certo, quanto dinheiro ainda tenho? Emma de repente se lembrou de algo. Com sua conta bancária congelada, Emma percebeu que não poderia gastar muito dinheiro no presente para Kevin. Precisava verificar quanto tinha disponível antes de decidir. Ao abrir sua conta bancária, a boca de Emma ficou escancarada. Conta, 64.098 U. Ela não tinha dinheiro. Asterisco. Clank. Fechando a porta atrás de si, Amanda entrou em seu quarto. Jogando-se na cama, Amanda refletiu sobre os eventos do dia. A princípio, tudo parecia normal. O leilão parecia ser como qualquer outro, até que o último item foi apresentado. Foi quando tudo ficou estranho. De repente, Kevin começou uma frenesi de lances. Ele continuou fazendo lances atrás de lances atrás de lances. Em um ponto, os lances alcançaram valores tão altos que até Emma ficou sem palavras. No entanto, durante sua frenesi de lances, embora outros possam não ter notado, pois todos estavam focados em Kevin, Amanda percebeu os gestos sutis e o contato visual que Ren fazia com Kevin de vez em quando. Daí em diante, começou a observar Ren mais de perto. Sabia que algo não estava certo. Foi então que percebeu que Ren era na verdade quem estava fazendo os lances. Amanda conseguiu descobrir isso pela forma como Ren estava tocando em seu tablet.
Era muito sincronizado com a placa de sinalização. Embora Kevin também estivesse tocando em seu tablet, seus toques eram alguns segundos mais lentos que o sinal que acendia sempre que um lance era feito. Isso não escapou da percepção de Amanda, que rapidamente chegou a uma conclusão. Ren era o licitante. Mais tarde, um evento ainda mais chocante aconteceu. Mônica, sua nova instrutora, irrompeu na sala e de repente chutou seu atendente Jeremiah contra a parede. Jeremiah, mais tarde, revelou-se Ivan Hanvik, um ladrão extremamente notório. Ren sabia sobre Ivan. Amanda não pôde deixar de pensar enquanto relembrava os eventos de hoje. Havia muitas coincidências. O momento em que Mônica e Ivan chegaram parecia perfeito demais para Amanda. Além disso, se Ren havia licitado propositalmente o último item para fazer Mônica aparecer, tudo fazia sentido. O que ela não conseguia descobrir era como Ren sabia que Mônica estava na outra sala VIP. Dado que todas as informações eram mantidas em segredo, e todas as salas eram designadas aleatoriamente, tal coisa não deveria ser possível. Outra coisa que ela não sabia era como Ren conseguiu descobrir que Jeremiah era Ivan. Dada sua notoriedade por conseguir até escapar das garras de heróis de nível S, Amanda realmente não conseguia entender como Ren descobriu sua identidade. No final, embora estivesse curiosa, Amanda não queria se intrometer demais. Todo mundo tinha seus segredos e ela respeitava isso. Talvez um dia ele revelasse tudo a todos. Dean. Um pequeno sino soou de seu telefone, tirando-a de seus pensamentos. Olhando o ID do remetente, Amanda percebeu que era Emma quem havia enviado uma mensagem. Amanda, preciso da sua ajuda com algo. O que você precisa? Pegando o telefone, Amanda respondeu rapidamente. Logo em seguida, Emma respondeu. Quero emprestar um pouco de dinheiro. Lendo a mensagem, as sobrancelhas de Amanda se franziram por alguns segundos antes de relaxarem rapidamente. Ela havia ouvido sobre a situação de Emma por Maxwell. Portanto, entendia pelo que Emma estava passando no momento. Certo, quanto você precisa? Cerca de 5 milhões de U. Você pode me emprestar isso? A resposta de Emma veio um pouco atrasada. Era evidente que ela havia demorado um pouco para escrever a mensagem. Só isso. Sim, o aniversário do Kevin está chegando e eu queria comprar um presente para ele. Aniversário do Kevin. As sobrancelhas de Amanda se franziram. Ela não sabia que o aniversário de Kevin estava tão próximo. Devo também comprar um presente para ele como a Emma? Amanda se perguntou. Seria isso o educado a se fazer? Amanda não tinha certeza. No final, Amanda não sabia se deveria ou não dar um presente a ele. Na verdade, ela não era tão próxima de Kevin, então não se sentia confortável com a ideia de dar um presente. Então, você pode me emprestar? Sim, sem problemas. Saindo de seus pensamentos, Amanda respondeu à mensagem de Emma. Muito obrigada, Amanda, vou te pagar de volta em breve. Certo. Fechando seu aplicativo de mensagens, Amanda abriu sua conta bancária e rapidamente transferiu o dinheiro para Emma. Momentos depois, o dinheiro foi enviado rapidamente. Ring. Ring. Logo após Amanda enviar o dinheiro para Emma, seu telefone tocou. Atendendo, Amanda viu que era Maxwell. Alô? Ah, jovem senhora. A voz de Maxwell ecoou pelo alto-falante. Sua voz soava apressada. Sim. Jovem senhora, há uma situação. Instantaneamente, Amanda teve uma premonição sinistra.